O Espiritismo se nos depara por toda parte na antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Por toda parte se lhes descobrem os vestígios, nos escritos, nas crenças e nos monumentos. É essa a razão por que, ao mesmo tempo que rasga horizontes novos para o futuro, projeta luz não menos viva sobre os mistérios do passado. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, tradução Guilom Ribeiro, página 19. Na redução de São Miguel, o dia amanhecia banhado pelo sol. O astro-rei se elevou no horizonte, arremessando luz e calor sobre o manto de geada que vestia os campos. O rigoroso inverno dos Pampas, não obstante o frio intenso, cedia ao aconchego solar. Aos poucos, os pássaros e todos os animais começaram a sua movimentação, usufruindo dos raios benfazejos que a manhã ensolarada oferecia como bênção. Bom dia, Padre José. Bom dia, Cacique Cepé. Acabo de passar um chá. Aproximem-se da fogueira. Uma bebida quente vai lhes agradar. Aproximei-me da fogueira, que naquela época do ano queimava continuamente. Cepé se achegou, esfregou as palmas das mãos e se aproximou das brasas para se aquecer. Estendi-lhe a bebida quente para que a sorvesse e assim, o que eu queria era entabular alguma conversa. Ele apanhou o pote das minhas mãos e tomou a infusão com os olhos fechados, como se estivesse a experimentar um néctar sagrado. Minhas pernas, comprometidas pela doença que o frio acentuava, não me permitiam sentar como ele, com os membros flexionados nos tamboretes de couro de boi que ficavam dispostos em volta da fogueira. Percebendo a aflição de Padre José em ouvi-lo e a dificuldade que tinha de sentar-se ao lado dele, Cepé segurou por uma das pontas uma das toras incandescentes que estavam a consumir-se na fogueira e ergueu-se. Caminhou resoluto para o grande círculo que servia de bebedouro para os animais, recoberto completamente pela lâmina de gelo formada durante a noite. Cabe nessa narrativa uma pequena digressão, recuperando a ideia da introdução desse episódio sobre a presença da luz e do suporte espiritual em todas as épocas da humanidade. Temos na terceira revelação, no Espiritismo, o desdobramento inconteste da doutrina secreta. Lembramo-nos de Emmanuel, que na monumental obra Discurso Histórico a Caminho da Luz, quando, em setembro de 1938, nos brindou a todos com a pena augusta de Chico Xavier. A história nos faz entrever os laços eternos que ligam as gerações nos surtos evolutivos do planeta. Muitas vezes, o palco das civilizações foi modificado, sofrendo profundas renovações nos seus cenários, mas os atores são os mesmos, caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio. A vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo, uma vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do céu, ligando a terra ao reino luminoso de Jesus, na hipótese de assimilação do homem espiritual com respeito aos seus ensinamentos divinos. Mas a pureza do cristianismo não conseguiu se manter intacta,
O assédio das trevas avassalou o coração das criaturas. O homem espiritual estacionou em seus surtos de progresso. O conceito de civilização se viu insultado por todas as doutrinas de isolamento, enquanto os povos se preparam para o extermínio e a destruição. Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. O Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século de declives de sua história. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. E os últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. Eu observava os movimentos de Sepé e fui andando até o bebedouro dos animais, completamente coberto com a lâmina de gelo. Repetidas vezes, Sepé tocou a madeira em brasa na superfície congelada que estava parte à sombra da grande caneleira e parte banhada pelo sol. Cada toque da brasa no gelo provocava o chiado característico da água em contato com um braseiro, transformando-o em tição apagado. Ele foi repetindo o gesto até ficar com uma madeira fumegante nas mãos, cujo fogo e calor estavam quase extintos. Rodeando o grande coxo dos animais, Sepé apontou-me o lado em que o sol incidia sobre o gelo, que já começava a dar sinais de derretimento. Indaguei-lhe: meu filho, o que estás a pensar? Sepé ergueu a fronte para o sol e ficou ali deixando-se banhar pela luminosidade e calor. Alguns minutos ele permaneceu assim, em estreita comunhão com a natureza. Esses momentos de meditação e de fuga para o seu deserto interior se davam principalmente quando as dificuldades se intensificavam na redução, quando os embates se acirravam e muitas vezes a impaciência avolumava-se no seu coração. Antes que me respondesse, Sepé passou a entoar um belo canto. Ele possuía uma bela voz, treinada desde a infância nos cânticos religiosos. Compunha belas áreas na língua nativa e seu canto, naquele momento, falava da gratidão a Deus, à vida, à terra que o acolhia e pelas tribos que ali se abrigavam. As notas iam fluindo como uma fonte cristalina, suave e ao mesmo tempo vigorosa. Parecia que ecoava nas campinas, cortando os ares na direção do infinito. Com a alma enlevada naquele momento de significativa beleza, deixei-me cair de joelhos, esquecido das dores que me castigavam há meses. A atmosfera do cacique envolvia-me, fazendo despontar em mim também um sentimento pleno de gratidão e paz, que me fez perder a dimensão do tempo transcorrido. Levante-se, Pai José, se não é possível que não desdobre mais. Apontou-me novamente a camada de gelo exposta ao sol, e ela estava quase que inteiramente desfeita. Padre, as lições do Evangelho do nosso Senhor Jesus são como a luz do sol.
brilham e aquecem as nossas almas sem queimá-las, aguardando que o gelo das imperfeições humanas derreta com o tempo, sem traumatizar, sem ferir. O Evangelho vai derreter o gelo das almas, porque a sua luz e calor são inextinguíveis. Nós, meu Pai, é que temos transformado a luz da verdade e as lições divinas em brasa. Mas a brasa não resiste por muito tempo ao contato com as geleiras da incompreensão e da intolerância. A brasa, Pai José, é produção dos homens. O sol é criação divina. La această mare adunare populară, tuturor locuitorilor. São incontáveis os episódios de brasa na história da humanidade. Desejos queimando, fogo crepitando e consumindo. Sob a generosidade e providência divina, as cinzas, apesar do simbolismo de destruição que carregam, traduzem igualmente o ciclo transformador divino nas criaturas, qual as queimadas que nos solos orgânicos acabam por estimular a nutrição das plantas, que somos, todos nós, no jardim da criação. Sepé se afastou em direção à tenda, enquanto fiquei ali pensando na brasa que havia se tornado, com o passar do tempo, a ação da companhia de Jesus no mundo. Percebi que ela estava prestes a se tornar um carvão fumegante e enegrecido. Sepé pareceu ter captado as minhas reflexões e estacou o passo, voltando ao meu encontro para dizer: Ah, meu amigo, cada homem que compreender a inutilidade de utilizar a brasa da intolerância para converter o gelo da ignorância, associa-se aos que trabalham para que o sol não seja obstado pela sombra. Não se entristeça. O grande sol que é Deus brilhará para sempre, até que todo o gelo seja derretido sob o influxo do seu calor.